O tempo é uma droga. Existem muitas substâncias psicoativas, dos remédios e álcool, até as infames drogas. É um palavrão que assusta muita gente, né? Mas quem decide o que faz bem e o que faz mal? E isso é sempre assim? Isso muda com a época, com o tempo, com as circunstâncias? Tiago Coutinho, antropólogo e pesquisador em saúde coletiva pelo IOC da Fiocruz, vai nos explicar a história por trás da nossa relação com essas substâncias. Seja bem-vindo, Tiago. Bem-vindo aqui. Vamos falar dessa droga aí. Ou dessas drogas, melhor ainda, Bom, né? Cris, queria agradecer muito o convite e vamos tentar elucidar esses pontos desse tema, que é um tema que tem muita emoção, muitas experiências e muitas opiniões envolvidas, né? Dionisíacas. Vamos lá. Tiago, me diz uma coisa, como é que você começou a se interessar pelo estudo das substâncias psicoativas? E por onde se começa a estudar esse negócio? Bom, eu sou antropólogo e o campo das drogas ele sempre foi dominado por uma visão jurídico-biomédica, que sempre engessava essa experiência das substâncias com substâncias psicoativas. E no ano de 2001, foi a primeira vez que eu conheci um festival de música eletrônica. Eu trabalhava numa ONG de reciclagem de lixo e acabei trabalhando num festival de música eletrônica. E eu percebi que a experiência com as substâncias psicoativas é algo muito singular, é muito pessoal. E eu vi que o discurso biomédico e o discurso jurídico junto engessavam muito o tema, atribuindo sensações, atribuindo consumo, atribuindo várias formas de uso a algo fixo e determinado por parâmetros biomédicos, por parâmetros jurídicos. E eu percebi que existe uma influência do meio onde esse consumo é feito. Existe uma influência dos padrões históricos, dos padrões de consumo, e isso muda radicalmente a forma de consumo. Ou seja, você deu um olhar antropológico para um assunto que é exclusivamente tratado principalmente pelo estudo biomédico, que é o discurso por excelência que trata das substâncias psicoativas. E a gente via que essas substâncias, elas pareciam que batiam num corpo universal, num corpo único e naquele corpo biomédico, que é um corpo de um homem branco de 1,70 m, com um parâmetro corporal. E o que se percebe é quando esse consumo é feito em diferentes contextos socioculturais, a própria experiência com a substância altera. Tá, então como é que você chamaria isso assim? O que seria dar um olhar antropológico? Eu acho que já começou a responder um pouco. Sim. Mas o que seria dar um olhar antropológico para esse tema das substâncias psicoativas? Você tem que fazer o quê? Como é que você olha esse negócio? É saber que os efeitos, as experiências e todos os padrões de consumo, elas variam dependendo do contexto em que você está consumindo, dependendo das pessoas que você está consumindo, dependendo do padrão que você está consumindo. Então, às vezes, uma substância que pode ser uma substância estimulante, em um outro contexto pode ser uma substância festiva, pode ser uma substância contemplativa. Então, tão importante quanto a substância é a experiência que o indivíduo vai ter com essa substância ao utilizá-la. E como é que você começou a estudar isso aí? Então, comecei com um festival de música eletrônica. Uma observação participante? Uma observação participante, entendendo as substâncias dentro de cada contexto. E, na verdade, esse era um contexto hedonista que tinha um fundo religioso de busca de espiritualidade. E o MDMA, na verdade, foi uma substância que foi criada como um inibidor de apetite, que tinha como efeito colateral esse efeito eufórico. E esse efeito, ele foi cooptado, ele foi apropriado por um grupo de, vamos dizer assim, pós-hippies. Era o que se chamava êxtase antigamente. Isso, exatamente. É o êxtase Ouvi dizer que era muito bom.
ouvi dizer que era provoca muito algumas gargalhadas involuntárias, Euforia, abraçando todo mundo, dá uma sede abraçando danada, todo mundo. né? E acabou se criando uma cultura rave em torno dessa substância, que era uma substância que surgiu num primeiro momento como medicamento. Aí que vem o olhar antropológico sobre a substância. Você percebe que uma substância, ao longo do tempo, ela pode ser considerada um alimento, pode ser considerada um medicamento, pode ser considerado droga, pode ser considerado um artefato religioso, e tudo isso dependendo do contexto e das relações pelas quais você estabelece naquele consumo. Ou seja, muitas dessas substâncias, na verdade, então elas compartilham dessa complexidade socio-antropológico-cultural que a gente só costuma ver, por exemplo, atribuída à coca, por exemplo. Exatamente. Um exemplo muito simples foi na época da minha pesquisa de doutorado, que eu estudei a ayahuasca, que é uma substância, que é um artefato religioso, que o discurso biomédico fala dos efeitos alucinógenos da ayahuasca, como que ao contato com o corpo humano você cria estados alucinatórios. Então teve um encontro desses em Amsterdã, apesar de Amsterdã ser um lugar muito permissível, essa substância era proibida. Então os participantes de uma cerimônia de ayahuasca fizeram a mesma cerimônia, só que com água. E a gente tem relatos de pessoas vomitando, tendo experiências alucinatórias. Então, é esse ponto que eu quero tocar, que não é uma complementação ao discurso biomédico, ao discurso jurídico, mas, ao mesmo tempo, vai contra e às vezes dá um outro ponto de vista para aquela substância que você lê no livro de farmacologia, tá aquela coisa fixa, imuta, que tem sempre a mesma descrição, as mesmas descrições, os mesmos efeitos, e parece que é um corpo universal e não um corpo inserido em relações localizadas, situadas e culturalmente determinadas. Então você vê que até mesmo quando você tem uma cerimônia organizada, quando toda a liturgia ritual está sendo realizada, o princípio ativo da substância pode ser revertido por uma água, por exemplo, por uma outra substância. Então, é esse ponto que eu acho que é a contribuição antropológica do consumo de substância psicoativa. E você criou uma espécie de tipologia? Nesse artigo que eu publiquei em Inteligência, eu agradeço muito o convite. Na verdade, mas você publicou na melhor revista do país. Rapaz, eu tenho um morro de inveja de quem consegue publicar nessa revista aqui. Olha só o artigo do Homem, na Inteligência, número 26. Número 103. 103, uma capa fantástica, uma arte que me impressionou muito. Então, o que eu fiz nesse artigo? Foi tentar pegar esse discurso antropológico sobre o consumo de substâncias psicoativas e, a partir dele, pensar dois atributos, dois artifícios teóricos. Um dele é uma distinção que o Nietzsche faz sobre duas forças opostas, mas que se complementam, que é o apolíneo e o dionisíaco. E o outro artifício teórico é a biografia dos objetos. Então, a partir desses dois artifícios teóricos, eu tentei pensar algumas substâncias, que no caso desse artigo foi o THC, o MDMA, a ketamina e a ritalina. Então, a partir desses dois artifícios, eu tentei pensar. Bom, vou começar pelo segundo artifício, que depois de todas essas... a ciência ocidental como um todo sofreu duras críticas nos anos 70, nos anos 80, críticas decoloniais, críticas de gênero, críticas raciais, críticas desconstrutivistas. E uma forma de contornar essas críticas ou dar uma sobrevida para a antropologia em vez de estudar as pessoas, estudar os objetos. Então, assim como as pessoas, os objetos também têm uma biografia. Ele surge de algum contexto, passa por diversos outros contextos e você consegue observar uma biografia dos objetos. Mas, como a gente costuma brincar, não é uma antropologia Toy Story. A gente, na verdade, olha para os objetos para tentar refletir a cultura humana. Mas não é uma espécie de história cultural, talvez? Uma história cultural dos objetos. Então, e da mesma maneira que a gente tem fases na nossa biografia, criança, adulto, adolescência,
Os objetos que são considerados drogas, as substâncias psicoativas, também têm diferentes estatutos ao longo da sua biografia. E eu tratei de 4 estatutos: medicamento, alimento, artefato religioso e o 4º, alimento, medicamento, artefato religioso e o 4º que eu esqueci, que é... E eu lá sei. Se quiser, você pode pegar a cola aqui. Olha o teu próprio artigo. Ele é medicamento. Bom... Tem importância, não. Vamos para o Dionisíaco e para o Apolíneo. Deixa eu só voltar. A biografia, como é que é? Não, mas eu acho que o ponto que você queria falar, que eu achei muito interessante, é o seguinte. O estatuto, digamos assim, o estatuto dionisíaco, o apolíneo do medicamento, muda conforme o tempo e espaço também, né? Exatamente isso. Então, na verdade, eu peguei essas 2 tipologias, dionisíaco e apolíneo, e essa biografia do objeto para dizer que não são algo fixo. Como, por exemplo, os manuais de farmacologia fazem com as substâncias. As substâncias são fixas. E o que eu estou chamando de dionisíaco e apolíneo, eles variam ao longo da biografia desses objetos. Uhum. Então, vamos lá para o apolíneo e para o dionisíaco. Bom, essa utilização desse artifício teórico do Nietzsche, ele não foi feito por mim. Foi um antropólogo, um grande amigo, César Sabino, que ao estudar... O César Sabino. A gente foi colega na UF. Quando estudou colega na UF? Fomos. Então, ele quando estudou os anabolizantes, ele estudou as academias do Rio, os anabolizantes, e denominou essa droga como droga apolíneas. Aí eu falei, nossa, interessante essa ideia, mas eu acho que essas nomenclaturas podiam ser variáveis, elas podiam variar, como você falou, ao longo do tempo, ao longo dos contextos históricos. E eu achei interessante essa dicotomia para falar de drogas apolíneas. Então, o que o Nietzsche vai dizer num livro fantástico dele, que é O Nascimento da Tragédia? Ele vai analisar a Grécia Antiga e vai dizer que toda a potência daquela população, a arte daquela população, vem de articular forças opostas. E quais são essas forças opostas? De um lado, o apolíneo, que é o quê? É o certo, é o simétrico, é o justo, é o bom, é o mensurável, é a verdade, é o apolíneo. E do outro lado, a gente teria o dionisíaco, que é a embriaguez, é o caos, é o não mensurável. Então, a articulação entre essas 2 forças... Freud leu Nietzsche, né? Porque ele porque parece a divisão entre superego e id. Aí eu, como César, trouxe isso para o mundo das drogas, mas ao mesmo tempo articulei com essa ideia da substância, com a biografia dos objetos, para dizer que esse estatuto dionisíaco e apolíneo não são estatutos fixos, são estatutos que variam ao longo da história, variam ao longo das relações sociais. Então, eu queria dar um exemplo de uma substância uma substância... É um exemplo... é um exemplo teórico, porque aqui é água, por exemplo. Então, eu não tenho a substância aqui. Mas um dos exemplos que é interessante é na biografia do metilfenidato, que é uma substância que hoje em dia é conhecido como Ritalina. E aí, a substância... Quando que a substância nasceu? Quando começou a biografia? Nos anos 40, um químico italiano isolou a substância. E ao contrário dos outros químicos da época, ele não experimentou a substância. Então tem o caso do LSD, do Hoffman, que ele tomou o LSD, foi andar de bicicleta e teve aquelas alucinações todas, teve aquelas visões. Só que o químico que isolou a Ritalina, ele resolveu, em vez de experimentar, dar para a mulher dele. E aí percebeu-se que ela nunca tinha jogado tênis como jogou antes. Foi a melhor aula da vida dela. Cortadas, jogadas maravilhosas. E o nome da mulher dele era Marguerita. Se fosse Ritalita. Que em português, sem esse sotaque impedante do francês, seria Marguerita. E o nome da substância Ritalina é uma homenagem à mulher do químico que jogou um tênis tão bem. Só que isso não é o detalhe mais importante. Marguerita que virou Ritalina? Exatamente, virou Rita. Eu, hein? Aí virou Ritalina em homenagem à mulher do químico que jogou tênis muito bem. Só que isso não é o detalhe mais importante. Foi a cobaia. Foi a cobaia. Só que esse não é o detalhe mais importante da biografia da Ritalina. O detalhe mais importante é que a Ritalina, desde que foi sintetizada nos anos 40 até os anos 70, ficou esperando uma doença para ela. Ficou esperando um transtorno.
até criarem o transtorno de déficit de atenção com ou sem hiperatividade, o TDAH. Então, essa biografia mostra que é uma substância que ficou esperando durante um tempo um transtorno ser produzido, que foi esse transtorno de déficit de atenção com ou sem hiperatividade, o TDAH. Até que se identificasse um transtorno e ela pudesse ser aplicada. Quer dizer, eles testaram um medicamento e descobriram que a Ritalina. Mas um dado interessante é que hoje em dia todas as indústrias farmacêuticas elas vão apropriando uma à outra. E essas indústrias farmacêuticas têm uma coisa chamada biblioteca de substância. Então, hoje em dia, existem milhares de substâncias esperando um transtorno para chamar de seu. E a Ritalina é um caso clássico desse que até os anos 70, e aí chega aos dias de hoje, que a Ritalina tanto é usado pelo seu uso recomendado, que é o uso do TDAH, quanto o seu uso off-label, que seria a droga do currículo Lattes, a droga do conhecimento, a droga dos concursos, que a Ritalina seria essa questão do melhoramento cognitivo. Então, na época que eu fiz a pesquisa em 2016... Estou precisando tomar esse negócio. Na época que eu fiz a pesquisa em 2016, o Brasil passou o Canadá como o segundo maior consumidor de Ritalina. O primeiro, você deve imaginar quem seja. Não, estou brincando, o Brasil deve ser o segundo, porque é o país dos concursos. Exatamente. E se você pegar, por exemplo, a distribuição geográfica desse consumo, você vai ver isso. Adivinha o estado que mais consome Ritalina? Brasília. Deve ser Brasília e Rio de Janeiro. Exatamente. Acho que tem mais concurso. Federais. Tem mais concurso. E se a gente pegar o gráfico de consumo da Ritalina, no gráfico legal, a gente consegue ver o consumo ilegal. Janeiro e fevereiro, lá embaixo o consumo, férias, tudo. Aí sobe o consumo. Junho e julho, desce de novo. E aí depois sobe tão vertiginosamente do que a primeira parte, do que o primeiro semestre. Porque são as provas finais, são os concursos, são as recuperações e muita alusão ao Enem também, que é a questão da medicalização da infância. Então, o que eu quero trazer com essa coisa do apolíneo, do dionisíaco? Existem duas substâncias, foi até um trabalho que eu apresentei com um super amigo da UF, professor da UF, o Frederico Policarpo, que ele trabalha sobre maconha medicinal. O que a gente percebe é que a Ritalina e a maconha estão em caminhos opostos nessa biografia dos objetos. Se a maconha está saindo de um lado dionisíaco, dos hippies, isso aí é porque eu não estou contando os rastafaris, que tem toda a questão religiosa na Jamaica. Mas se hoje em dia a maconha está saindo do domínio dionisíaco, dos hippies, da perda de controle. Então, não sei se você já viu um documentário chamado Grass, que é muito interessante, que mostra como é que eram as propagandas da maconha, proibicionistas da maconha nos anos 50. Era, não fume maconha, você vai matar alguém, aparecia o cara fumando e dando estocada assim na escola, você vai ser atirado. Então, era essa noção que você ia perder o controle, você ia se descolar da sociedade. Então, tinha esse caráter dionisíaco. E o que a gente está vendo hoje? Ela indo para o caráter apolíneo. Então, eu acompanhei durante muito tempo a Marcha da Maconha. E a Marcha da Maconha era um evento de doidão para fumar maconha na orla do Rio de Janeiro. Até as primeiras crianças com convulsão, com quadros de convulsão, irem para a passeata e as mães reivindicarem o uso medicinal da maconha. E você percebe que dessa passagem do apolíneo para o dionisíaco, a gente muda os termos. Então, não se fala mais baseado, chapado, doidão. Se fala o quê? THC, CBD, óleo. A gente muda. E essa transição do apolíneo para o dionisíaco, a gente consegue observar pelo vocabulário. E a Ritalina? A gente vê o caminho oposto. Ela está no dionisíaco, ela está no apolíneo, ela é um medicamento e com essa questão dos concursos, com essa questão até de pessoas tomando para festa, para se divertir, para dar um up a mais, você vê ela indo por um caminho contrário do apolíneo para o dionisíaco. Então é interessante a gente ver como essas substâncias ao longo do tempo vão mudando. Então você falou do Freud, a cocaína já foi vendida em farmácia no século XIX. A gente, uma vez, quando começo do século XX também. Século XX, eu fui em Londres e eu vi um vidrinho de como era vendido, tinha toda a receita. Então era um medicamento que passou para o dionisíaco. A cocaína não chegou no apolíneo nesse nível. Mas, por exemplo, outra substância que eu citei, o MDMA.
O MDMA, ele era apolíneo, que ele era uma substância como inibidor de apetite, foi para o dionisíaco com as festas de música eletrônica e voltou para o apolíneo, que agora tem o MASP, que é uma associação interdisciplinar de estudos de psicodélico, que estão tendo resultados muito interessantes com estudos de estresse pós-traumático. Pessoas que voltaram de guerra, pessoas que tiveram um trauma muito grande, o MDMA está sendo muito útil para isso. Então é interessante nesse artifício teórico da biografia dos objetos ver como esses estatutos mudam pela história, mudam pelo contexto e fazem da substância... Qual é o meu argumento principal no livro? Que diferente dos manuais de farmacologia, as substâncias não são inertes, não são fixas, eles não estão numa inércia. Elas movimentam e elas dependem muito do contexto histórico e cultural ao qual elas são consumidas. Então é uma contraposição a esse caráter muito rígido que a gente tem nas substâncias. E o que eu quero dizer é que a interpretação dos efeitos muda ao longo da história. Não, estou lembrando que acho que é um caso até mais complicado, porque às vezes aquilo que você considera de efeito medicinal eventualmente muda também. Você começa a achar que aquilo não produz o efeito que aquilo produzia. Eu tenho um livrinho, que aliás eu gosto muito, chamado Drinkologia. Drinkologia. Com K. Com K. Que foi escrito pelo filho do Joaquim Nabuco, que era o embaixador Maurício Nabuco, que é como fazer drink. É um livro da década de 1945, por aí, 1944, 46. Rapaz, ali tem recomendações para uso medicinal do álcool. Uso medicinal do álcool realmente é algo que eu nunca tinha ouvido falar. Você tinha, por exemplo, sei lá, você tinha um problema. Por exemplo, tá lá assim, por exemplo, tem um capítulo que fala sobre grog. Grog, que é o que a gente tá falando, tá grog. Tá grog. Não, mas grog é uma bebida, sei lá, acho que de inspiração inglesa, que é você misturar um destilado tipo um gin, alguma coisa assim, misturado com um chá. E você toma aquilo forte, o nome disso é grog. Uma vez cheguei no quarto da minha avó, ela estava tomando um chá, não sei o que e tal, pereré. Isso aqui é provável, deu para mim, no meu noivo, né? Aí quando tomou, o que é isso, vovó? O que é isso, meu Deus do céu? Eu vou ficar meio grog. Ela falou assim, ó, isto é um grog. E aí, o que aconteceu? E supostamente tinha um uso medicinal. Ele dizia o seguinte, por exemplo, você está gripado. Ele dizia assim, deite-se na cama, cubra-se e ponha um chapéu sobre o lugar onde está o seu pé. Beba grogs até ver 2 chapéus. Tá vendo? É uma interpretação aí apague a luz, quando você acordar, você já vai estar bom. É um uso medicinal. Assim, por exemplo, você não consegue dormir, você toma uma garrafa de cerveja, entendeu? Toda hora aparece um negócio Durante desse. A pandemia, coisa do vinho, que ia dar uma relaxada, que era um uso medicinal, uma tacinha de vinho. Mas nessa época você tinha, sei lá. Manual. Não tem uma história famosa do Winston Churchill, que foi visitar os Estados Unidos na época da Prohibition, que era da lei seca, ele não podia beber. Aí ele meteu um atestado do médico dizendo que por razões de saúde, ele tinha que beber meio litro de uísque por dia. Um negócio desse. Mas em termos de biografia... Exatamente, uma biografia que você tem até ela transitando por esses lados todos. E que é engraçado, que às vezes ela é considerada medicinal, às vezes é considerada dionisíaco, apolíneo, para usar suas categorias tiradas do Nietzsche. E, às vezes, ela é desqualificada como medicinal, porque aquilo que é considerado científico deixa de ser classificado como científico. Exatamente. E eu estava falando dos estatutos, um caso interessante também, por exemplo, alimento. O Red Bull, hoje em dia, é considerado um alimento, mas já está tramitando na corte americana para ser vendido em farmácia depois que um adolescente tomou 10 ou 15 latas e teve um ataque cardíaco. Então, estão querendo tirar do supermercado e colocar na farmácia como um produto controlado. O açúcar também, né, já teve um caráter muito pouco, mas um pouco psicodélico, pouco de... Eu estou lembrando que até o tabaco já foi considerado medicinal. Sim, você tinha aquela coisa de fazer bem à saúde, você oferecer para as pessoas um tabaco, atletas fumando, dizendo que era bom,
fazer Durante a pandemia, eu comecei a dar uma olhada na... Falaram que matava o vírus. Não, na gripe espanhola. Da gripe espanhola. Falaram que matava o vírus. Apareceu um sujeito, tinha uma propaganda do cigarro marca Veado. Veado. Que já é divertido. Aí tá o sujeito enfiado assim numa poltrona, fumando assim, com aquela cara de alegria. E embaixo estava assim, não peguei a gripe espanhola porque fumo cigarros da marca Veado. Quer dizer, ele não pegou o vírus. Sai, a temperatura muda. Eu não sei qual era a explicação, mas supostamente... Quer dizer, essa coisa da biografia dos objetos é fantástica. Eu acho bem interessante, porque é isso, tira esse caráter fixo, de inércia fixo dos manuais de farmacoterapia. Que se você pegar metilfenidato, isso, quando você dá os efeitos colaterais, você tá pressupondo que aquele corpo vai ser universal para todos os 6 bilhões de pessoas do mundo. E ignora completamente o contexto de consumo, as intenções da pessoa, o estado psicológico da pessoa, as pessoas que estão consumindo. Então, uma coisa interessante também dessa biografia, que a gente estava até comentando um pouquinho antes, não é só a substância e o contexto, às vezes a dosagem também. Se a gente está aqui num coquetel de abertura de uma exposição, de um lançamento de um livro, você bebe até um certo ponto, é apolíneo, que tá todo mundo bem. Tá... Aí chega no terceiro ou quarto uísque, começa a falar um pouco alto, começa a falar umas verdades para umas pessoas que de repente não era o lugar, já começa a ficar dionisíaco. Então, dionisíaco a dosagem... desagradável. Mas eu tô falando brincando isso, mas, por exemplo, os estudos hoje de cogumelo, MDMA... tem chamada microdose, que são doses muito pequenas, que não provocam alucinação, mas ajudam na criatividade. Então você vê que essa biografia ela é tão mutável que não é mutável historicamente, socialmente, psicologicamente, mas sim a dosagem dela é interpretado como sendo, olha, até essa certa dosagem, legal, a partir disso, ou seja, consuma com moderação, não tem aquela coisa na TV, ó, consuma com moderação. Sim. Então, quem decide onde é a moderação, onde está essa moderação, são essas regras nossas informais de consumo dessas substâncias. Uhum. E como é que a percepção sobre essas substâncias mudou com o passar do tempo? Então, é interessante porque aí a gente sai desse caráter um pouco neutro e descompromissado do estatuto dionisíaco e do estatuto apolíneo. A gente percebe que as drogas, as substâncias apolíneas, elas são legalizadas e as dionisíacas são proibidas. Então, a gente percebe que uma substância, para ela ser legalizada, ela quase necessariamente tem que passar por esse estatuto do apolíneo. Foi o caso do THC. A gente precisou das pessoas que tinham convulsão, que precisavam do THC medicinalmente para elas estarem na marcha da maconha, para aquilo não ser mais uma reunião de doidão e passar a ser vista como um movimento social de liberação de uma substância para pessoas que estão precisando. Então a percepção muda ao longo do tempo. Então a gente deu o exemplo da cocaína. Então se a gente fosse para Londres no começo do século XIX, talvez não teria problema nenhum. Hoje em dia a gente tem um super problema carregando essa substância. Então a gente tem essa mudança de percepção que é interessante, essa ideia do Latour de uma purificação. A gente tem que passar por um processo, e assim, nesse caso, passar do estatuto do Dionísio para o Apolíneo. Falar, olha, isso tem sim a ver com parâmetros da nossa sociedade, isso sim tem a ver. E eu queria dar um exemplo. Em Londres do século XIX, o problema, a droga dionisíaca era o rapé. Era o rapé, né? Que hoje em dia é uma substância muito étnica, né? Que é ligado aos indígenas. Eu nunca vi rapé daqueles clássicos... Não, eu nunca entendi, porque eu já cheirei rapé e era o barato. Você cheirou rapé? Já, eu fiquei muito... Qual é o barato? Então, o barato é uma limpeza que é feita a partir daquele espirro, daquele catarro que é exaurido. Mas geralmente o rapé que eu vejo é em contexto ritual. São muito em contexto ritual. Isso eu entendo. É um contexto de limpeza. Então, aqueles efeitos são interpretados a partir de um estatuto de artefato espiritual. E uma coisa muito interessante das substâncias apolíneas, existe uma substância, um grupo de substâncias que são as substâncias tipicamente apolíneas, que são o quê? Os medicamentos. Então, os medicamentos hoje, se a gente perceber os medicamentos que são mais vendidos, eles não são feitos para curar uma doença.
são feitos para adaptar a pessoa numa certa condição tida como ideal para a nossa sociedade capitalista, neoliberal, que é o quê? Viagra. Virilidade, masculinidade, força. Rivotril, calma, concentração, Ritalina, concentração, foco, produtividade. Então, hoje em dia, as substâncias não curam uma doença. Elas colocam o indivíduo num estado típico Entendi, ideal de uma sociedade. Elas normalizam o indivíduo. Sim, entendi. Então, não é à toa que, por exemplo, eu fiz uma pesquisa de campo própria, né? Do lugar onde eu moro, que é o bairro mais charmoso do Rio de Janeiro, que é a Glória, até o Largo do Machado... Eu ia dizer que era Santa Teresa. Não, então, a gente vai entrar numa disputa que a gente pode fazer até um outro podcast com isso. Até Não, tá porque tranquilo. a Glória é uma extensão de Santa Teresa, não é a Santa Teresa da Serra. Ou será que é o contrário? Santa Teresa é a extensão da Glória. A gente vai começar uma discussão que não é uma... Mas se a gente for andar da Glória até a Santa Teresa, ano passado eu contei 13 farmácias, numa distância de aproximadamente menos de 2 quilômetros. 13 farmácias. É impressionante. Então a gente não está indo na farmácia para curar uma doença. A gente está indo para ajustar uma normalidade que na nossa sociedade é tida como... Mas a farmácia no continente americano também é diferente da Europa. No continente americano, farmácia é meio supermercado. É o que está acontecendo. Na Europa não. Na Europa você não vai na Europa, você não vai numa farmácia comprar pasta de dente, escova de dente, chocolate. Você não encontra nada disso na farmácia, não. Protetor solar, umas coisas assim, Não. revistas de beleza. Isso você compra no supermercado. Exatamente isso. E a gente percebe que essas substâncias, a gente tem uma adequação a uma normalidade, que é uma normalidade química. Então, aí pegando esse autor que eu gosto muito, que é o Nietzsche, a gente numa farmácia hoje em dia tem o super-homem. Força, virilidade, calma, produtividade, todos essas normatizações são feitas de forma química. Uhum. E o que a gente vê é que isso é um estado hoje da nossa sociedade, não é algo fixo das substâncias. Sim. Então, essas substâncias, existem vários medicamentos que estão saindo do apolíneo e indo para o dionisíaco, como eu falei da Ritalina. E aí, um muito clássico que eu queria também usar como exemplo é a ketamina, ou Special K, que é uma substância que ela foi produzida como um anestésico de animais de grande porte, sobretudo cavalo, uma anestesia. E aí descobriram, não sei como, se eu vou colocar ela no micro-ondas, secar e cheirar, você tem um efeito alucinante que reverberou muito no universo da música eletrônica dos anos 90, que é o Special K. A gente tem grupos como Chemical Brothers, que o nome é por causa da ketamina. Tá. Então ela foi apropriada pelo universo de música eletrônica como sendo uma substância do prazer, da festa, e veio de um medicamento veterinário, veio de um apolíneo que nem é humano, um apolíneo animal. E agora está sendo utilizado para fins dionisíacos. Então, qual a mudança de percepção? Sempre que uma droga... Eu estou falando sempre porque eu não fiz uma pesquisa muito extensiva, mas as drogas mais conhecidas que tem... Apolíneo significa legalizado e dionisíaco significa proibido. Pois é, e quem define o que é dionisíaco ou apolíneo? Porque isso também muda com o tempo. Aí vem o outro discurso que não é o biomédico, é o jurídico. É o jurídico baseado em qual discurso? No biomédico, porque são os manuais de farmácia que vão definir a periculosidade de uma substância e não o contexto que ela está... Os manuais de farmácia ou a indústria farmacêutica? O veredito jurídico sobre uma substância é baseado no manual de farmácia. Só que todas as outras consequências decorrentes é definido pelo discurso jurídico. Então, é o discurso jurídico que define o que é uma droga, o que é um alimento, o que é uma substância, querendo ou não, os antropólogos, de forma relativizadora, encaixar em outros lugares. Não, isso é fantástico, essa função social, né? Exatamente. A função social dessas substâncias. E aí, como que ela nasce, como que ela muda de estatuto. Então, a substância, ela muda também de uma adolescência, só que não tem uma cronologia. São estatutos separados que você consegue ir, dependendo do lugar,
das relações culturais e do momento histórico. Então é altamente algo transitório e algo que tem a ver com uma necessidade do momento, né? Com o espírito do tempo que está sendo inserido aquele consumo. Cara, essa realmente é uma conversa fascinante. Pena que o tempo acabou. O tempo é uma droga. Agora, uma pergunta. Uma droga apolínea ou dionisíaca? Ah, cara... Depende do uso que você faz da droga, exatamente. Se você estiver o sábado inteiro dormindo, é apolíneo. E se você estiver dando aula, quer dizer, é dionisíaco. Se você estiver dando aula, é apolíneo, né? Aí depende dos alunos, se vai ser mais apolíneo, vai ser mais dionisíaco. Querido, obrigado por ter aceitado o nosso convite para vir aqui. Muito obrigado, conversa maravilhosa. Nossa, foi um papo muito bom. Muito obrigado, espero receber outros convites e muito obrigado pelo espaço. Agora vai ter que escrever outro artigo. Ótimo. Aliás, para quem está acompanhando a gente aqui, fica a recomendação para ler o artigo do Thiago gratuitamente na íntegra do site da mais inteligente de todas as revistas, que é a revista Insight Inteligência. E se você for o tipo de pessoa que prefere o exemplar impresso, delícia, eu prometo que você vai encontrar assuntos tão interessantes quanto em nossos números mais recentes, que estão à venda no nosso site e que estão à venda também nas livrarias da Travessa. E não esquece de acompanhar o meio e a inteligência das redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook. E é isso. Até o próximo Diálogos. Em 2018, Jair Bolsonaro, um político abertamente hostil ao regime democrático, chegou aqui, à presidência da República, pelo voto. Ninguém pode ter a ilusão de achar que não há conflito em democracia. Não, os regimes democráticos são muito conflituosos. E 4 anos depois se movimentou para continuar aqui, mesmo não tendo votos para isso. Democracia é um regime intrinsecamente frágil.